Olá, sejam todos muito bem-vindos. É um enorme prazer em falar com você. Eu sou a Juliana Souza. Hoje eu venho trazer uma prática, um método que eu considero bem interessante também da gente conhecer, da gente esbravar aí novos horizontes e que é um método que ajuda muito a gente entender algumas coisas que dificilmente a gente consegue entender. Eu estou falando da constelação familiar. Eu não sei se você já ouviu falar sobre esse método, mas é um método muito interessante, muito eficaz e que tem ajudado muitas pessoas. Bom, eu vou contar mais ou menos a minha experiência com esse método sobre a constelação familiar, mas vou dar aqui uma pincelada sobre Bert Hellinger, que é o criador, o desenvolvedor dessa prática. Ele começou a pesquisa em 1978 e ele descobriu que existem algumas ordens básicas, né, que ele denominou como ordens básicas e as titulou como Ordem do Amor. Essas leis, né, essas ordens, elas, quando estão desequilibradas, elas acabam desestruturando o relacionamento familiar. Bom, ele fez esse serviço, esse trabalho, ele desenvolveu esse trabalho também com a sua esposa Sophie, e juntos eles criaram a constelação familiar ou constelação sistêmica, que também é muito conhecida como esses dois nomes. Ele chegou a falecer, Bert Hellinger faleceu em 2019 e a esposa é quem está dando continuidade aí com os trabalhos da constelação familiar. Bom, a constelação familiar é uma representação. É uma representação de pessoas colocadas em um espaço onde elas podem representar membro da família, produtos, serviços. Porque a constelação familiar, ela nada mais é a relação dos relacionamentos. A constelação familiar é a relação, são os relacionamentos vividos por uma família, uma empresa e assim sucessivamente. E esse trabalho da constelação familiar, ele serve para desenvolver, para mostrar e também corrigir alguns antecedentes de fracasso, de doença, de desorientação, de vícios, de agressão e de desejo à morte, né? E muito mais coisas. E tudo que é envolvido, né, toda a dinâmica que é desempenhada na constelação familiar é sobre relacionamentos. É a forma dessa ordem que ele titulou como a Ordem do Amor. E eu vou deixar na descrição do vídeo, eu vou deixar o site do Bert Hellinger, que é a fonte que desenvolveu, mas existem muitos outros terapeutas que fazem essa prática, que aprendeu, que usufruiu de toda a informação e conhecimento, né, cedida por Bert Hellinger e faz aí os serviços terapêuticos da constelação familiar, e isso é muito enriquecedor, sabe? É um método realmente muito interessante e você vai entender o porquê. Bom, eu vou falar agora, não com profundo conhecimento, mas o que eu estou trazendo aqui é só para você ter o acesso a essa informação, para você ter o gostinho e vontade de buscar mais sobre o assunto, tá bom? Então, assim, na ideia de Bert Hellinger é que assim, para a gente fluir na vida, precisamos ter vários acordos com as ordens do amor, que é o que ele titulou, né, como Ordem do Amor. E essas três leis
essas 3 leis sistêmicas, é importante considerar. Então, assim, ele fala sobre o pertencimento. Todos nós somos pertencentes e temos o direito a pertencer a uma família. Então, assim, a primeira ordem é a ordem do pertencimento. Eu pertenço ao meu pai e eu pertenço à minha mãe, independente de como foi esse processo com o meu pai ou com a minha mãe. Eu pertenço a alguém, eu pertenço a uma família, certo? A segunda lei é a lei da hierarquia. Quem veio antes tem prioridade no sistema familiar, ou seja, entre eu e o meu pai é o meu pai, entre eu e o meu filho sou eu, entre o meu pai e o meu avô é o meu avô. Toda essa ordem é quem veio primeiro tem prioridade no sistema, né? No sistema da família. Quem veio antes tem prioridade. Então, é importante a gente saber dessas prioridades, né? Dessa hierarquia. Quem veio primeiro? Meu avô veio primeiro que meu pai. Meu pai veio primeiro que eu. Assim como a minha mãe. Minha avó veio primeiro, depois veio a minha mãe, depois veio eu. Então, entenda, tem uma hierarquia. Depois de mim veio meu filho. Então, existe uma hierarquia. E essa hierarquia também está dentro das leis sistêmicas que ele titulou como a lei do amor. As ordens do amor. E o terceiro é o equilíbrio, tá? Então, assim, todos os relacionamentos devem ser equilibrados. Todos os relacionamentos devem ser equilibrados. E aí, quando a gente fala sobre a constelação familiar, o pertencimento, a hierarquia, né, e o equilíbrio, a gente passa a observar algumas pessoas que estão fora das suas posições, fora das suas hierarquias, fora do seu equilíbrio. E isso isso não conta só agora, mas isso pode ser um resultado de agora, desse momento. Mas a gente precisa entender que a nossa hereditariedade não é só a genética. Não é só a genética física, mas tudo aquilo que os nossos ancestrais, de quem veio antes, tudo aquilo que eles absorveram de informação, tudo aquilo que eles sentiram, tudo aquilo que eles sofreram, todas as dificuldades, todas as leis fora das suas posições, está tudo dentro do nosso DNA, está tudo dentro do meu DNA, do seu DNA, do DNA de todos nós. Entende? Então não é só a hereditariedade que a gente fala no processo físico de semelhança, de ter só o tipo sanguíneo. Não, a gente está falando também de todas as informações que foram carregadas por essas células, por todas essas vivências. A gente está falando de coisas muito lá atrás e que a gente precisa resolver. Porque o que acontece? Às vezes, a família repete-se um comportamento ou uma atitude que a gente fala assim, nossa, a família toda é assim, a avó era assim, a mãe era assim, a filha era assim, o neto era assim, todo mundo era assim. Tem situações, eu não sei se você já reparou isso, que tipo a família inteira bebe, o vô bebia, o pai bebia, o filho bebia, o neto bebia, ou seja, são informações que essa família carrega, que dentro dessa ordem pode não ter tido algum pertencimento, pode não ter tido o seu lugar na hierarquia, pode ter tido algum desequilíbrio nos relacionamentos, e isso acabou se acarretando de geração em geração. Então é por isso que a constelação familiar, ela é realmente um sistema de relacionamentos, porque tudo começa pelo relacionamento. Toda a nossa história começa através do relacionamento. A nossa influência começa por nosso relacionamento, né? A nossa criação de pai, mãe e de tudo que a gente passa
né? No trabalho, na escola, na vizinhança, com os amigos. Em todos os lugares que a gente vai, a gente está à base de um relacionamento. Então é muito interessante fazer esse estudo dessas posições, de entender quem é quem, de corrigir o que precisa ser corrigido, e a constelação familiar ela é perfeita para isso. Ela é perfeita, ela é maravilhosa e ajuda muito a você deixar para o passado aquilo que era do passado, colocar os pertencimentos dentro da sua hierarquia, dentro do seu equilíbrio, e assim ter uma vida mais liberta, uma vida mais saudável. E aí eu vou trazer alguns exemplos para vocês com base naquilo que eu assisti. Eu assisti 2 aulas, né, que foram assim, jornada da constelação familiar, alguma coisa assim, né, a pessoa estava querendo, né, a terapeuta estava querendo vender, né, o curso, a prática, e ela estava ofertando. E foi incrível, porque assim, eu tive o prazer de, dentro das minhas condições, dentro das minhas possibilidades, dentro daquilo que eu podia fazer com o que eu tinha para fazer, eu assisti pela internet, gratuito, assisti toda a explicação da constelação familiar e depois eu fiz a prática. Mas antes de fazer essa prática com essa terapeuta que foi pela internet, eu tinha feito a prática com uma terapeuta, né? Essa terapeuta é uma conhecida e eu fiquei um pouco perdida, eu não sabia muito bem o que era a constelação familiar, o que ela representava. Eu tinha um tema que eu queria abordar, mas ali apareceu outro tema e ali eu fiquei um pouco confusa. Eu gostei sim do aprendizado, não vou dizer que não, mas eu não me senti confortável naquele momento. Mas eu gostei. E depois daquela prática, eu fui buscar outras práticas com outros profissionais e procurar entender um pouco melhor sobre a prática da constelação familiar. Então, dentro dessa prática, dentro desse estudo, eu comecei a observar, através mesmo até de um exemplo da palestrante, né, da terapeuta da internet, que é uma terapeuta bem conhecida também, ela estava falando, dando exemplos, né? Então, o exemplo tipo, a sogra tem que estar na posição de sogra, mas às vezes a sogra está na posição da esposa do filho ou da filha. Assim como o pai, às vezes o pai tem que estar na posição de pai, mas ele está na posição de marido da filha ou do filho. Você entende? Ele quer sempre... Você entende como que essa desordem começa a acontecer quando a gente começa a tomar um lugar que não é nosso. Quando a gente começa a entrar em posições que não são nossas. Dentro do quê? Do pertencimento, dentro da hierarquia e dentro desse equilíbrio. A filha passa a ser mãe da mãe. Você já viu alguma coisa assim? A filha quer ser mãe da mãe? Já entrou em desordem. Saiu da primeira lei do pertencimento e da hierarquia, né? O marido toma o lugar da esposa, ou a esposa toma o lugar do marido, inverte a hierarquia. E quando inverte a hierarquia, automaticamente se sai da posição, e isso reverbera o quê? No comportamento, na atitude. Entende? Então, assim, é um assunto um pouco delicado, porque assim, pode cair em outro entendimento, através de uma outra perspectiva da pessoa, e tá tudo certo, não é esse o problema, mas é necessário a gente começar a pensar, né? Quem é o meu pai? Quem é a minha mãe? Quem sou eu? Quem é o meu esposo? Quem é meu namorado? Quem é meu marido? E você vê, se você perceber em você, em qual posição que você tá. Se você saiu da sua posição ou se você está vivendo outras posições que na verdade não são a sua. E isso gera conflito, isso gera desequilíbrio, isso gera angústias, traumas, dores e sofrimentos. Por quê? Porque não entendemos a ordem, não entendemos a ordem sistêmica. Então, a constelação familiar, ela dinamiza, né? Ela traz
essa ideia, essa técnica dessa correção, desse ajuste, de olhar a quem precisa ser visto, de colocar aquela pessoa que precisa estar na posição que ela precisa estar. O filho é filho, o pai é pai. O filho não pode ser pai do pai, nem mãe da mãe. Você entende? É pai e filho, filho e pai, cada um na sua posição. E eu tenho percebido, e eu percebi muito, eu falei, nossa, realmente estou na posição bem errada, né? Porque muitas vezes, eu no meu processo, né, da minha infância, eu acabei assumindo uma responsabilidade onde muitas vezes eu fiz o papel da minha mãe. Eu sendo filha. Eu sendo a mais velha, eu já tinha responsabilidade, porque o filho mais velho tem mais responsabilidade do que o filho mais novo ou o filho do meio. Porque nasceu primeiro, certo? Então assim, mas eu acabei assumindo todas as responsabilidades que eram da minha mãe. Então eu cuidava dos meus irmãos como se fosse a mãe dos meus irmãos. Eu estava totalmente fora da ordem. E eu fiz isso muito pequena. Eu não ajudava a minha mãe a cuidar dos meus irmãos. Eu cuidava dos meus irmãos como se fosse a mãe dos meus irmãos. Estava totalmente fora da ordem. Então, assim, a gente vai percebendo, sabe? A gente vai amadurecendo, vai percebendo. E é um conhecimento, é uma informação que vale a pena você investigar, você estudar, você praticar esse método para ver o resultado, porque o resultado vem sim, tá? Em uma das palestras, a segunda palestra que eu estava assistindo da mesma terapeuta, ela estava falando sobre o aborto e me chamou muita atenção porque às vezes a pessoa, a mulher, aborta 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E aqui a gente não tá para julgamento se é certo, se é errado, se foi aborto espontâneo, se foi aborto desejado. Não é isso que a gente vai falar agora, tá? A gente vai falar sobre o aborto. A mulher que abortou, seja lá qual for a situação, a necessidade, ela abortou. Então ela abortou 1 filho, abortou 2, abortou 3, abortou 4. Aí o 5º filho, ela resolve ter esse filho. Ela fala, não, eu quero que esse filho nasça, eu quero assumir esse filho, eu quero ter esse filho. E esse filho nasce. Quando esse filho nasce, e aí ele vai lá para onde? Para o pertencimento. Ele não se encontra como o primeiro filho, mas a mãe, a sociedade em si, trata ele como se ele fosse o primeiro filho. Então ele é tirado da ordem de ser o 5º filho, passando a ser o primeiro filho porque ele nasceu. Só que ele não se sente pertencente àquele lugar de ser o primeiro filho. Então ele começa a não achar pertencente da família. Mesmo que a família seja uma família acolhedora, amorosa, protetora, companheira, querida, ele ainda assim não vai querer, não que ele não vai querer, ele não vai se sentir bem dentro daquela colocação de ser o primeiro filho, porque ele é o 5º. E inconscientemente, sem ele saber disso, sem talvez a mãe também ter essa informação, e até as outras pessoas terem essa informação, vai trazer para ele um certo desconforto, ainda que inconscientemente. Por isso que é tão importante participar, né, praticar a constelação familiar e entender como é que funciona essa dinâmica. Porque, gente, é fantástico. E é simples, é só corrigir. Depois que corrigiu, ele entendeu que ele é o 5º, ele não é o primeiro filho, ele é o 5º. Mas ele foi o que nasceu, né? Que nasceu por algum motivo, ele nasceu, certo? Mas ele é o 5º filho daquela mulher que abortou 4 vezes antes de dar à luz aí e deixar essa gestação até o final se concluir. Então, assim, né, chegando ao nascimento da criança. Então, assim, essas ordens, gente, é muito interessante. Eu falei, caramba, porque assim, me surpreendeu essa informação, porque eu falei assim, mas ninguém fica sabendo, né?
ninguém fica sabendo. Geralmente a pessoa não fala muito, né? A mulher não fica abrindo muito essa, abortei ou não abortei. É uma coisa muito pessoal e muito íntima. Mas como é incrível, né, a inteligência universal de uma outra criança, ainda que dentro, né, do seu inconsciente, perceber que tem alguma coisa errada, que ela está fora da hierarquia. Claro que ela não tem a consciência disso, mas tudo mostra, né, através do comportamento, através das atitudes, ela se mostra que ela não está satisfeita com aquela hierarquia. É assim, é incrível, é muito incrível. Então assim, padrões de mulheres da família que são viúvas também é uma ação para ser investigado, para ser analisado, para ser entendido, para ser visto, o porquê que aquela geração passa por aquilo. É interessantíssimo, né? Assim como os vícios, né? O alcoolismo, né? Os entorpecentes. Por que a pessoa fica tão dependente? Também, por que a pessoa tem esse quadro depressivo? Tem uma explicação, tem uma informação que precisa ser olhada, que precisa ser vista, precisa ter uma correção dentro da hierarquia, do pertencimento, da hierarquia, do equilíbrio, né? Por que existem tantos relacionamentos que as mulheres são muito abusivas, né? Que elas sofrem muitos abusos? Isso também tem uma resposta através também das leis do amor, através da constelação familiar. Isso é visto, isso é olhado, isso é dado a atenção necessária e encaixado dentro do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio. Mulheres, pessoas que ficam sozinhas, que ficam muito sozinhas, também tudo tem uma explicação dentro da constelação familiar, que está baseado nos relacionamentos pautados nessas hierarquias. Gente, é divino vocês conhecerem sobre a constelação familiar. Eu indico para vocês. Eu fiz a constelação familiar. A constelação familiar que eu fiz, a primeira, né, que foi com a terapeuta conhecida, mesmo que não era o tema que eu queria abordar, mas apareceu, né, porque nos estudos, né, daquela terapeuta, a constelação familiar são situações que aparecem e não aquilo que a gente quer falar ou o tema que a gente quer abordar. Já outros estudos falam sobre temas que a gente quer abordar. E tá tudo certo, gente, não tem erro e não tem errado, não tem certo, não tem certo, não tem errado. São simplesmente dinâmicas e aí é o que eu falo pra você. É através do autoconhecimento, você sabendo como você funciona, as técnicas que mais se adequam a você, que mais se assimila, aquelas que você mais quer aprender, é o que dá certo pra você. Então, só para finalizar aqui, existem alguns estudos que são dentro da constelação familiar, que na verdade no Conselho de Medicina e no Conselho da Psicologia não é reconhecido, tá? Essa prática não é reconhecida por falta de conteúdos científicos que comprovam, mas assim, essa prática está existindo grandiosamente em vários lugares, em tribunais, em próprias clínicas, da psicologia e clínicas também terapêuticas, medicinas. Então assim, existem sim dinâmicas, pessoas e instituições sérias que fazem essa prática e percebem o resultado. É fantástico, é incrível, você precisa conhecer sobre essa prática e se você tiver interesse, procure um profissional, né, um profissional que faça esse tipo de trabalho, um profissional sério. Eu tenho certeza que você vai gostar. Visita o site do Bert Hellinger, que também tem muitas explicações fantásticas que vão te ajudar. E é assim, a melhora contínua é saber que todos os dias você pode fazer por você e pra você. E ó, promete pra mim que você vai cuidar de você? É o que eu espero pra você e até o próximo vídeo.